Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 25/10/2021 e vamos ver as notícias da segunda? Vamos sim, senhor, mas antes vamos lembrar que segunda-feira é dia de live no canal principal e a matéria vai ser futuro humano. O que vai falar sobre futuro humano? Hoje a live não vai ser muito sala de aula, hoje vai ser um bate-papo, uma conversa. Nós vamos falar muito, mas muito das falas do Chico Xavier. Nós vamos tentar pegar o que ele falou e tentar linkar com alguma coisa da Bíblia. Hoje a aula vai ser especial, bem diferente, tá bom? Fiquemos todos atentos lá. Eu coloquei uma imagem que não tinha nada a ver com o Chico, justamente para distorcer a questão e dar um nó no cérebro das pessoas e as pessoas não irem por interesse ver a aula da noite. 8h30 no canal principal. Tá aí o link na descrição desse vídeo do outro canal. Depois nós teremos, na outra semana teremos uma live com o título Recorrer a Deus, as pessoas que ficam recorrendo a Deus à torta direita. Depois, inteligência artificial. Vamos fazer um estudo sobre inteligência artificial, o que é ela, como que é ela, porque ela tem muita similaridade, sabe com o quê? Com a Matrix. Com a Matrix, por isso que é interessante e muito importante estudar isso daí. Depois nós vamos ter uma live sobre passear na Terra. Pessoas que vêm passear na Terra acham que a vida é brincadeira, não leva a coisa a séria. Pois é, nós vamos comentar um pouquinho sobre isso daí. E depois a outra, só que vocês têm essas retrospectivas, viu, filho? Nem no canal principal eu falo de lá, porque isso aí é tudo live de lá, hein? E a última que eu fiz aqui, a pauta, quero ir embora. Não aguento mais, professor, quero ir embora. Então nós vamos fazer um estudo sobre sentimento e sobre esse desejo das pessoas quererem ir embora. Vamos embora, pubar, beber, cair, levantar. Mas no nosso caso não, espiritualista não abusa tanto. Bom, vamos começar então com o dólar. O dólar na sexta-feira, depois da imensa muvuca que deu, ele na sexta-feira ele subiu, chegou a R$ 5,75. E depois o presidente foi conversar um pouquinho com o Paulinho Guedes e os valores do dólar começou a cair devagarinho, não caiu de uma vez não, foi caindo devagarinho. E fechou com uma queda de 0,71%, fechou em R$ 5,63. O valor fechado é altíssimo, é praticamente 5,65. É muito pouquinho, qualquer 0,2% já faz ele alcançar ali, é muito perigoso. Mas, professor, o que você acha que vai acontecer hoje? Hoje, especialmente hoje, mesmo com a notícia da abertura dos voos para os Estados Unidos, para Orlando, né? Eu acho que é ali para aquela região da Flórida ali, parece que voltou ali. Mesmo com essa notícia, fazendo com que muitas pessoas vá viajar para lá, eu acredito o seguinte: tem muitas situações aí. Eu andei conversando com algumas pessoas. Muitos brasileiros começaram a comprar moedas internacionais porque ficaram com medo de ficar muito cara, porque estava subindo. E esses foram comprando na média, fazendo a média. Então foram comprando com muita antecedência o dólar. Que as pessoas falam assim: eu vou comprar $500 todo mês para poder viajar no outro ano e eu já tenho esse dinheiro na mão. Então muitas pessoas fazem isso para criar uma média, certo? Uma média de preço. E as viagens lá fora estão aumentando. E as pessoas estão falando: olha, se você veio aqui com $5.000, agora você vai ter que vir com 7, porque agora tem inflação aqui. E tá lá. Além de ter o câmbio aqui, ainda está tendo inflação lá nos Estados Unidos, fazendo o dólar subir. Ou seja, precisa de mais dólares para poder fazer uma mesma viagem que você faria há meses atrás ou anos atrás, certo? Nós temos isso também. Então tem uma pressão do dólar? Tem. Só que a Bolsa de Valores, como está com um preço razoavelmente interessante, e nós estamos chegando próximo das notícias, como que a gente pode falar? Não é notícia, é das publicações
dos balanços trimestrais das empresas. Então, o próximo mês vai ser um mundo de balanços e os resultados, aparentemente, do trimestre lá de trás, do segundo trimestre, ele parece que é interessante, do terceiro trimestre parece que é interessante, certo? Então, eu acho que vai ter um equilíbrio aí, mesmo sabendo que final do mês o dólar costuma cair um pouquinho, perto desses dias 20, 25, 24, 23, ele costuma cair um pouco, e tem muita vendas das ações no final do mês, para com relação a pagamento dos dividendos dos fundos e tudo mais. Mas, eu acredito que tenha muitas empresas que saíram por causa daquela crise na semana passada, daquele evento, né, da debandada do pessoal da economia. Eu acredito que vai acontecer o seguinte, acreditar não significa que eu acredito que esse pessoal entrou um pouco na sexta e vai entrar com força hoje. E como hoje já é praticamente o final do mês, eles vão deixar separado os lucros para não ter que entrar na bolsa e fazer as vendas. Então eu acho que vai antecipar um pouquinho a reentrada de muita gente no mercado por aí. Bom, dito isso, mas dos médios, dos gigantescos, eu acho que não. Dito isso, eu acredito que o dólar hoje ainda dê uma quedinha, ele vai ter uma tendência de queda. Acreditar não é saber, mas eu acredito que hoje, amanhã já não sei, amanhã já estou meio desconfiado, mas hoje vai ser um dia de boas marés, de bons fluidos. Rezemos para que isso aconteça, porque esse final de semana não teve nada de ruído, foi tudo muito tranquilo, eu não vi ninguém brabo, eu não vi notícias de jornais falando coisas, ficou mais ou menos naquela coisa oculta, quietinho, então tudo indica que vai ser tempo bom. Tempo bom. Tempo bom não é igual ano bom, né? Que a gente fazia com as crianças. Ano bom, tio, ano bom, tempo bom, não é ano bom. Oh, meu Deus do céu. E o DAX subindo mais um pouco, 0,4, mas ainda dentro dos 15.500 e tá lá, mas quase 15.600, 15.598, já com uma tendência muito próxima de chegar lá no topo. E o índice Bovespa, mesmo com a queda do dólar, também teve a queda da Bovespa fechando na sexta-feira. Na sexta-feira, mesmo o índice Bovespa chegou a bater, ele abriu em 107.794, 749, aí ele caiu, foi para 102.853, foi ele para 102, olha só, hein? Eu tinha falado que batia um 100, e os pessoal falou, professor, é muito maluco, rapaz, e olha só, mais uma que acertei aí, relando lá, hein? Posso acertar no mosquitão mesmo, 100,98. Mas que chegou numa raspada ali, hein? Calma que o ano ainda não acabou, ainda vamos ter mais surpresinhas por aí. E depois ele foi recuperando. Então essa recuperação que jogou ele, voltou a bolsa para 106.296, fez com que o dólar caísse. Então ele veio com uma tendência de recuperação, mas mesmo assim a recuperação ainda ficou negativo, ele estava muito para baixo. Então na sexta-feira foi assim um apocalipse zumbi, e depois no finalzinho do dia deu uma recuperadinha, mas ainda ficou negativo. Então hoje a tendência é de subida, e subida forte. É bem provável que ele pegue e dê aqueles estirão de chegar assim 107, 108, 109, 110, aí depois ele perde um pouquinho o fôlego e fecha mais ou menos no 108. Penso assim, normalmente é assim que funciona, tá? Normalmente, não significa que é uma regra, né, que todo mundo tem que fazer igual, mas normalmente faz essas manobrinhas. Vamos lá. Notícias aqui que eu quero que vocês fiquem bem espertos, tá? São duas notícias sobre a mesma coisa. Olha só, Infomoney. O que esperar para o dólar nos próximos meses? Dias conturbados na política e economia levantam o dólar 5,72 na sexta-feira. Qual será o limite para o câmbio? Ok, já estão testando o limite, presta atenção. E o outro, no mesmo jornal, mesma coisa, já fomentando, isso aí não é comum.
Aí vem lá, Infomoney. Riscos fiscais levam dólar para maior patamar desde abril. Ainda faz sentido investir em fundos cambiais? Moeda valoriza quase 9% em 2021. Especialistas explicam quando vale investir, qual o prazo mínimo e como escolher o melhor produto. Ou seja, estão focando muito no dólar. Então existe de fato uma tendência dele dar uma queda agora, momentânea, mas lá para metade do mês 11 é capaz dele voltar a esticar de novo, porque dezembro normalmente, não é sempre, não é todo ano, mas normalmente pelo histórico, dezembro sempre é o ano que mais se sobe o dólar. Por quê? Porque quando as empresas têm que pegar e reverter o lucro para fora, para o exterior, ok? Então para os seus investidores e tudo mais. Vamos ver as cenas do próximo capítulo e vamos ver como é que vai ficar esse tererê aqui. Mas, sinalzinho, hein? Isso aqui é sinal, hein? Infomoney, vamos para as notícias. Fed, Banco Central dos Estados Unidos, o Fed pode subir juro entre fim do terceiro trimestre e começo do quarto trimestre em 2022, diz o dirigente. Lá nos Estados Unidos, os juros, eles não sobem igual aqui. Ai, olha, decidi, vai subir amanhã. Já sobe amanhã. Não, eles não fazem isso com o mercado. Eles sinalizam o quanto que vai subir para o mercado já ir se preparando para tal. Então eles vão dando prévias e deixa a coisa lá para frente. Apesar que com a inflação monstro que está tendo nos Estados Unidos, eu acho que essa técnica não vai mais funcionar tão bem, não. Eu acho que vai começar a ter que ser de 3 em 3 meses no máximo aí. Nossa, vocês vão tomar até um leitinho com café. Deus abençoa. Oh, aleluia. Coisa não tá bonita, não. Vamos lá. Aqui, Infomoney. Mercado financeiro já vê juro de até 11% ao ano em 2022. A aposta de economistas e analistas é que a Selic seja elevada em 1,25 a 1,50 ponto percentual na próxima reunião do cupom nesta semana. Bom, é o que eu falei. O mercado só está fazendo o que eu cantei a bola lá atrás. Rapaz do céu, mais uma no zóio do mosquito, hein? Eixa, nós estamos acertando tudo. Tem gente que fica muito bravo, tem gente que fala assim, onde se viu? O Brasil fica pagando juros pros ricos, A pessoa que fala isso, eu vou falar uma coisa pra você, se você pensa assim, você tá com um problema sério na cabeça de baixa análise. Isso é coisa de populismo puro, de partido de esquerda que não faz reflexão. Porque é o seguinte, meu querido, o juro só existe se você precisa de dinheiro emprestado. Se o governo não pegar dinheiro emprestado, ele não tem que pagar juros nenhum, simples assim. Por que você quis pegar juros? Por que você quis pegar empréstimo? Quis usar dinheiro dos outros? Você está usando dinheiro dos outros. Você que se vira então com seu dinheiro. Está usando dinheiro dos outros, tem que pagar os juros. Se você não gosta de juros, não faça empréstimos. Mas aí como é que eu vou viver? Como é que eu vou fazer? Faz igual todo mundo faz, devagarinho sempre. Separa 5% do orçamento, 10% do orçamento e vai crescendo com aquilo ali. Junta ali, faz o seu negocinho, faz ao outro, vai ao outro. O problema é que o planeta entrou no ritmo do capitalismo, aonde, não, eu tenho que crescer mais rápido que o outro, que eu tenho que crescer. E aí que custa? Pega empréstimo. Desculpa, mas se você acha que isso é certo, o problema é seu, não é meu. Então nós não podemos reclamar dos juros da Selic, nós não podemos reclamar dos juros altíssimos que o governo tem que pagar, que o povo brasileiro tem que ficar pagando para os ricos, para os poderosos do planeta,
Porque o problema é nosso. Porque se nós estivéssemos cortado todas as mazelas dos políticos, cortado para metade a quantidade de deputados, cortado um monte de cabide de empregos, cortado um monte de mazelas, salários altíssimos, cursos que dão em faculdades federais que você fala assim, isso aqui não vai ajudar nada em desenvolvimento humano daqui nosso. Tem um monte de curso lá que você fala assim, filho, em crise eu vou ficar comprando chocolate, docinho? Não dá, né? Eu preciso pagar só as despesas que é, sim, fundamental. Tipo, saúde, médico, coisa que precisa de fundamental, que não tem pra onde fugir. Pois é. E aí, nós vamos gastando, e gasta, e fundo para eleição, e mais aquela verba para gabinete, e coisa para paletó, e vai não sei o quê. Ué, se você está com problema na sua casa, de aperto, seu dinheiro não está dando, você vai ficar empréstimo, ou você vai cortar tudo que dá para cortar as mazelas, corta o carro, corta tudo, você corta a internet alta, corta a TV a cabo, você corta a escola particular, você vai cortando. Corta, inclusive, até a quantidade de carne que vai cortar. E aí? E aí, digo eu, né? E aí, José? Pois é. É assim que tá andando a humanidade, é assim que a coisa tá andando e a banda tá tocando dessa forma. Então, o povo fica... Paga a dívida, nós temos uma reserva para quê? E aquela reserva de dólar? Vende tudo e paga todas as dívidas para não ter mais Selic. Olha que bonitinho. Só que o problema é o seguinte, não tem fim, é teto em cima de teto, o país todo ano criando mais dívida, mas você acha que vai aonde vai parar isso aí? Uma hora tem que pagar, e vai pagar como? Vai pagar onde? Como? Aonde? Por onde? Desculpa, mas é a realidade. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, Infomoney. Paralisação, isso daqui foi atualizado, mas lá atrás, tá? Isso aqui não é muito recente, não. Eu não sei nem como é que tá hoje, eu não sei como é que tá, mas sei que foi lá de sexta-feira. Paralisação dos caminhoneiros atinge 100% dos tanqueiros em Minas Gerais. Por que eu puxei essa notícia aqui? Porque no sábado eu fiz o vídeo e falei, olha, eu tô saindo daqui e vou abastecer. Eu fui abastecer. O posto de gasolina lá, ele pegou e falou assim, ó, Ricardo, o negócio é o seguinte. Eu pedi 35 mil litros, é o maior posto de gasolina aqui da cidade de Campinas, hein? Eu fui abastecer, o cara pegou e falou assim, olha, você teve sorte, se fosse na outra bomba lá não ia ter gasolina. Aqui ainda tem. Você parou na bomba certa. Eu falei, tá bom. Aí vamos botar combustível. Eu falei, e aí, tá tendo problema? Mas por que tá tendo problema de combustível? Ele falou assim, cara, o problema, sabe o que tá acontecendo? Eu pedi 35 mil litros, me mandaram 10. Então, e tá consumindo. Eu pedi a quantidade que eu consumo mesmo, não porque eu não tava programando nada assim exemplar. Eu falei, mas e aí? Como é que faz? Ele falou, hoje eu tô vendo aqui, que eu consigo ver pela câmera, eu tô vendo o caminhão, ele já está abastecendo e, pelo que me foi informado, pelo menos agora o pedido meu vai vir tanque cheio. Ou seja, deu alguma coisa de queda de abastecimento, mas já voltou. Eu não sei como que está em Minas ainda. Se ainda está na muvuca ou não. Espero que não. Porque isso daí é complicado, é delicado. Mas eu tentei saber por que foi só de caminhão de petróleo. Parece que tem algumas coisas de reajuste na tabela de frete que eles querem que resolva. Tipo aquelas alíquotas do pessoal de caminhões e tal lá. Então está sendo tipo um protesto, mas é de uma classe, é como se fosse algo sindicalizado. E aí você começa a ver que os sindicatos estão voltando aos poucos com força de novo. Vocês vão ver pro ano que vem como é que vai ser a muvuca. Essa eu quero ver. Outra coisa que eu trouxe aqui, saiu na Folha há poucas horas atrás, 13 horas atrás, um vendaval danificou 939 casas e 253 mil imóveis ficaram sem energia no Paraná. Teve uma forte chuva tão grande lá
que deu apagão lá na região. E outra, hein? Além disso, parou a produção lá em Furnas, porque a água estava fazendo furdunço. Eu falei assim, mas o que tem a ver coisa? A água está soltando, ainda liberaram o vertedouro porque não podia secar a água lá. O que está acontecendo? Eles falam, um amigo, agora não sei se é verdade, aí vocês têm que analisar. Ele falou que é o seguinte, quando o vento bate muito forte, as águas parecem que é aquelas ondas do mar que fica chacoalhando muito, ela fica subindo e descendo muito, e como o nível da água não está alto, está baixo, essa subida e descida fazia como se o motor fizesse assim, da usina, da hidrelétrica que gerava energia, fizesse assim, porque dava pressão na água e tirava pressão, dava pressão e tirava pressão, dava pressão e tirava pressão, tirava a consistência, e essa tirada da consistência mudava a frequência. Então estava tendo oscilação de frequência, e não pode ter oscilação de frequência, senão danifica tudo quanto que é coisa eletrônica. E caiu automaticamente o sistema lá. Disse ele, explicou essa coisa. Eu tenho lógica, então eu vou acreditar, mas não sendo a verdade absoluta, mas eu vou acreditar pelo menos pelo fato que aconteceu. Caiu energia. Pois é, vocês lembram que eu falei? Quando começar a chover, vocês vão achar até que é engraçado. Caiu 2 dias de energia, 3 dias de energia, e o povo fala, pô, mas tá chovendo, por que caiu energia? Pois é o tal dos apagãozinhos que eu falei que ia acontecer e tá acontecendo. Aconteceu em Minas, caiu as coisas de alta tensão, Paraná, e tá acontecendo picado em vários lugares. E tem várias cidades relatando que teve um dia que parou, ficou meia hora sem, depois 1 hora, outro dia que não sei o quê, na minha casa ficou sem, outra ficou lá. E está acontecendo, coisa que não acontecia. E está acontecendo geral, picados, quedas de energias picadas por aí. Mais uma que eu acertei no olho do mosquito, hein? Vamos lá. Infomoney. O mercado ficou muito enamorado com o teto de gasto, diz Tony Volpon, da gestora WHG. Para ele, diante da situação fiscal conturbada, a pergunta é: o que faz o Banco Central? Sanciona o que o mercado pede para os juros? Espero que não. Então, o que ele está falando? Ele está pedindo, ele está querendo que não suba os juros, que mantenha do jeito que está. Mas, meus queridos, vocês me perdoem, mas os juros precisa acompanhar a inflação. E o IPCA, infelizmente, bateu 11%, então os juros vai ter que chegar muito próximo de 11%, chegando ali 11%, para fazer jus com isso. Agora, por que ele está preocupado? Porque se começa o juros subir a 12%, 0,5% ao mês, eu vou querer entrar numa bolsa de valores para quê? Qual que é a lógica de eu entrar numa bolsa de valores nesse valor? Eu vou sair e vou ficar emprestando dinheiro para o mercado, só que o mercado precisa desse dinheiro emprestado. Porque conforme eu vou colocando dinheiro nos bancos e do banco, força com que o banco comece a emprestar o dinheiro para mais clientes. E aí começa a movimentar a economia de novo, e aí faz a bolsa voltar a andar. São esses movimentos que as pessoas têm que entender que acontece e é natural. O cara está preocupado porque ele é um investidor, e se ele tem dinheiro comprado em bolsa, ele vai se lascar. Essa é a verdade. Infomoney. Tem um comentário aqui, mas eu vou passar para frente só para vocês verem. Auxílio presidencial. O governo busca alternativas para distribuir auxílios em meio a uma crise que ele próprio ajudou a criar. É um tipo de uma coluna social, então é como se fosse um parecer do jornalista. E a questão é o seguinte: realmente, por que eu pus isso daqui? Por causa da frase no fim. É uma crise que ele próprio ajudou a criar. Isso é uma verdade. Mais uma vez, o presidente da República criou um outro problema, porque ele abriu a boca sem ter certeza e sem ter combinado com as partes antes.
O presidente jamais poderia falar de 400 conto de coisa, isso é populismo, isso é irresponsabilidade. Vou falar de novo, esse é o lado horroroso dele. Ele tem um lado lindo, honestidade, olha que lindo, é lindo. Mas o lado horroroso dele é tão nocivo, que chega assim, dói a arma. Tá precisando de muito cacuete. Ele precisa escutar alguém que tem um pouco mais e fazer uns cursos, alguma coisa, para aprender como é que funciona falar. Não pode sair falando o que quer. No lugar aonde ele está, na posição que ele está, ele não pode falar como deputado fala. Não pode. Ele tem que entender que ele não é mais deputado. E aí ele gerou mais essa crise. Agora tem um porém. Será que essas crises estão sendo de propósito? Porque eu vou falar uma coisa para você. Sabendo disso, eu, com a minha intuição, consigo ganhar o dinheiro lascado em cima disso. Imagine eles sabendo o que vai fazer ou deixar de fazer. Eles chegam e falam assim: amanhã eu vou anunciar que eu quero tanto, não sei o que. Você se prepara que o mercado vai se arrepiar lá. Deixa todo mundo vender, depois vocês entram na baixa para ganhar dinheiro. Vocês estão entendendo o perigo que é o negócio? Rapaz do céu. Olha, o pessoal fica achando que é todo mundo santo, mas com dinheiro, filho, com dinheiro não se brinca, porque com dinheiro ninguém é santo. É tudo assim, opa, oportunidade, opa. Quero ver as cenas do próximo capítulo. Bom, vamos lá. Saiu no Estadão. Bolsonaro, ao lado de Guedes, volta a defender o Auxílio Brasil de R$400. Depois da muvuca, o que aconteceu? O presidente chegou, chamou o Paulinho, sentaram os dois juntos e conversaram de uma forma que pareceu harmônica, que foi o que fez com que a Bolsa recuperasse a perda que deu, mas não na sua totalidade. Então deu aquela erguidinha, mas tipo assim, será? Nós vamos ver as cenas do próximo capítulo. Hoje é capaz do mercado querer lucrar com essa situação, então hoje nós vamos ver muita brincadeira de bolsa sobe, bolsa vai para cá e vai para lá, então temos que ficar bem esperto e atento. E olha só mais uma coisa, tanto o presidente como o Paulo Guedes sempre falam antes de ter certeza e saber exatamente o que é. Olha só a brincadeira de mau gosto que eu não gostei da fala. Mais uma fala do ministro que não foi muito bonita. Infomone. Guedes chama Funchal e Bittencourt de jovens e diz que saída é natural, ou seja, eu escutei o que ele falou. Ele falou de um gesto, de um jeitinho muito educado, é como se fossem filhos dele. Não. Ele falou num intuito como se ele fosse menosprezando os mais novos. Tipo assim, você é novo, você não sabe o que você está fazendo. Ele é novo, ele está fazendo por impulso. Então quer dizer que você contratou novo por causa do impulso? Então a responsabilidade é sua, porque foi você que contratou ele. Não foi? Não caiu do Espírito Santo lá. Então, são falas que não deveria falar. Essas coisinhas, elas detonam o mercado. Essas coisinhas não prestam para o mercado. Deveria saber ele. Mas parece que ele gosta desse fogo no parquinho. Por quê? Porque o dólar subindo, o dinheirinho lá de fora vai valer mais e mais. Bom, dando sequência nessa área política, saiu mais um trem aqui. Vamos lá. Poder 360. Temer sugere declarar calamidade para não romper teto de gastos. Olha, eu gosto muito do jeito do Temer. Sempre falei que ele é muito ponderado e muito interessante. Mas eu entendi a questão da calamidade que ele fez. Ele deveria declarar calamidade, como foi feito na primeira vez do corona, para que ele pudesse pagar esses auxílios de forma extra, com começo, meio e fim, e não transformar em algo vitalício. Mas declarar calamidade nesta altura do campeonato já não vai surtir o efeito. Nesse caso, eu entendo ele perfeito, eu faria isso no começo do ano, ou no máximo no meio do ano.
Mas agora que a corda chegou, a água, o esgoto chegou a bater na poupança, eu não concordo. Agora fica muito maquiado, fica a mesma coisa diferente. Então é como se fosse estourar um teto normal. Mas fica uma outra forma que, se for utilizar para próximas vezes, para o próximo ano e tal, aí pode declarar a calamidade para o próximo ano. Porque a população precisa, aí é a mesma coisa que o coisa. Só que declarando calamidade, eu produziria dinheiro no Banco Central. Produz dinheiro lá na Casa da Moeda e não gerar dívidas novas. Dívidas novas eu estou totalmente em desacordo. Bom, para a gente encerrar aqui, essa é uma notícia no BBC News. Prosperidade comum. A doutrina, olha o nome, hein? Doutrina igualitária que avança na China impacta o mundo. Bom, o igualitário está entre aspas. O que está acontecendo é o seguinte: prosperidade comum. Antigamente na China você tinha os políticos, que eram os ricos, e você tinha o povo, que eram os pobres. Conforme a China foi crescendo nessa posição mista, foi-se tendo a classe média e foi-se tendo empresários ricos, não só os políticos, mas também agora empresários com poder financeiro. E essa classe média que foi surgindo, saindo da pobreza e foi surgindo, é a prosperidade comum, porque todos estão crescendo juntos. Só que tem um detalhe, tem um porém. A classe média é a que fica no meio da onda. E tudo quanto qualquer crise que der, ou quebra de crescimento, é a classe média que faz para baixo. E é a classe média que se rebuliça e cria suas revoltas por aí. Porque uma vez você tendo um benefício, você, quando perde ele, você fica revoltoso. Então, o que o povo está escrevendo e achando como bonitinho, eu acho bonito todo mundo crescer. Mas como cresceu, na velocidade que cresceu e da forma que cresceu, vai fazer em pouquíssimo tempo, na primeira queda um pouquinho mais acentuada, porque já começou uma quedazinha, mas deixa acentuar um pouquinho mais, chegar mais perto da parte de baixo da curva, vai fazer com que a classe média lá, que teve o direito à prosperidade, não queira perder mais, e a pressão em cima do governo vai ser violenta. E eu não sei como que eles vão segurar o povo lá, porque é muita gente. Essa cena eu quero ver, e parece que vai ficar para 2022 também. Gente, que Deus nos abençoe, que nós tenhamos uma ótima semana. Jamais a verdade absoluta. Namastê.